CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Recentemente, o governo do estado anunciou mudanças nas secretarias. Entre elas, a saída de Eduardo Riedel da Secretaria de Governo para a Secretaria de Infraestrutura. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da CBN Campo Grande Eduardo Riedel e vamos falar sobre a pandemia, a gestão da secretaria, política e educação. Eduardo Correia Riedel é graduado em Ciências Biológicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem mestrado em Zootecnia na Universidade Estadual Paulista. Foi presidente do Sindicato Rural de Maracaju, vice-presidente e presidente interino da Federação da Agricultura e Pecuária de MS desde 2015. Eduardo Riedel estava à frente da Secretaria de Gestão Estratégica do Governo do Estado. Secretário, muito bom dia. Obrigada por atender a CBN Campo Grande e vir aqui falar com a CBN e também com os nossos ouvintes. Bom dia, Ingrid, bom dia aqui a todo o time da CBN presente, Rosana aqui, amiga antiga também. É um prazer poder estar aqui e a gente conversar um pouquinho sobre os diversos assuntos. Bom, e como o secretário citou, a jornalista Rosana Siqueira está aqui na bancada e também vai participar da entrevista. Bom dia novamente, Rosana. Bom dia, Ingrid, bom dia, ouvintes aí da CBN Campo Grande. Secretário, a gente começa a nossa entrevista perguntando como que o senhor vê a situação da vacinação aqui em Mato Grosso do Sul e também em todo o Brasil. É uma situação que não é fácil, não é o desejado, né, nem por nós, nem pela população, no que diz respeito ao volume de vacinas disponíveis, né, para o Brasil. Entendendo que o único caminho que a gente tem, no nosso ponto de vista, mais seguro, mais efetivo, para você virar a página dessa pandemia é a vacina, nós gostaríamos que tivéssemos acesso a um volume muito maior. Dentro daquilo que é disponível, o Mato Grosso do Sul é um exemplo para o Brasil inteiro, em termos de distribuição, aplicação e cobertura. A organização da nossa campanha de vacinação, ela é um exemplo. Mas o volume é pequeno, tanto é que nós estamos chegando aí perto da idade de corte de 70 anos acima. É claro que as prioridades, como os profissionais de saúde, também estão sendo vacinados, boa parte já foram, mas isso não é o suficiente para que a gente tenha no curto prazo uma solução para a pandemia que assola aí não só o estado, o Brasil inteiro. A gente lamenta muito, né? São mais de 3.600 pessoas que perderam a vida aqui no estado. É um momento muito triste da nossa história. Todos conhecem um pai, uma mãe, um filho afetado pela Covid-19 e nós entendemos que devemos focar na vacinação. As medidas protetivas, de prevenção, elas são adotadas, mas muitas vezes elas são insuficientes para atacar aquele que é o maior problema nesse momento, que é a estrutura da rede de saúde, né? Por mais que a gente amplie, você tem uma sobrecarga dessa estrutura e é onde as deficiências ocorrem, né? Uma pessoa que não possa ser atendida, isso é muito grave. Então, as medidas de isolamento, de contenção, de diminuição de mobilidade e aglomeração é o único caminho no momento. E a vacina, no nosso entendimento, ele é o caminho mais seguro, mais rápido e mais efetivo, principalmente para o combate não só da pandemia, mas como para a recuperação da economia. Bom dia, Riedel. Pegando carona aí nessa questão da vacinação, quais as outras medidas efetivas que o governo tem feito aí para poder diminuir os estragos dessa pandemia? Então, Rosana, eu acho que desde o início, né, 14 de março de 2020, foi o primeiro caso identificado. E desde o início, a gente tem buscado instrumentos para poder equilibrar as ações de saúde e da economia, entendendo que a pandemia, ela é um conjunto. Ela não é só um vírus que ataca a saúde de uma pessoa. A consequência dela é muito mais ampla. É social, é econômica, é de saúde pública, ela é sanitária. E dentro dessa perspectiva, nós criamos um programa amplo para que a gente pudesse ter elementos concretos de discussão, principalmente com os prefeitos municipais. Ao criar o Prosseguir e ao passar toda semana e receber das prefeituras
os mais de 10 grupos de indicadores que compõem a análise da pandemia, a gente tem um instrumento concreto para tomar decisão de restrição. Eu acho que esse é um exemplo para o Brasil inteiro, que foi adotado aqui no Mato Grosso do Sul e acarretou num efeito prático muito interessante, que é a diminuição de maneira muito forte da eventual judicialização da questão. Então nós estamos falando a mesma língua, em regra geral. Claro, tem alguém aqui que questiona, tem uma discussão lá, tinha que ser mais duro, tinha que ser mais flexível, e é natural que isso ocorra. Mas, via de regra, nós conseguimos no Estado um entendimento muito amplo, né, que a gente protegesse ao máximo a vida das pessoas e mantivesse as atividades econômicas em funcionamento. Com restrição, é verdade, mas às vezes muito menos que em outros estados, o suficiente para manter a economia em andamento. Tanto é verdade que o estado do Mato Grosso do Sul, no ano de 2020, ele cresceu 2,9%, mais que a China, né, enquanto o Brasil teve a sua economia diminuída em 4,1%. Então, é um exemplo muito claro de que mesmo na pandemia, as nossas atividades continuaram. Alguns setores estão sofrendo mais, né? O setor cultural, setor de eventos, shows, bares e restaurantes que funcionam à noite, sem dúvida nenhuma que são os mais afetados pela natureza do serviço. E, secretário, o governo do estado, ele estuda algum programa, um programa de auxílio emergencial em caso de lockdown aqui em Mato Grosso do Sul? Estuda independente do lockdown, né? A gente espera não chegar a um lockdown no sentido, né, mais clássico da palavra, porque um lockdown é um fechamento de tudo, né? É a paralisação das atividades da sociedade. Nós não achamos que esse seja o caminho no momento. Algumas linhas advogam que sim, mas o prosseguir é justamente uma mesa de negociação onde a gente olha os indicadores e toma a decisão. O programa de assistência social, ele já é uma realidade internalizada no governo, a partir de uma determinação do governador Reinaldo, por entender que os efeitos da pandemia já são claros num segmento e numa parcela importante da população. Nós temos aí famílias com extrema vulnerabilidade, com demandas e necessidades básicas. E esse programa é um recurso importante do orçamento do Estado que vai ser disponibilizado para que a gente tenha uma mão estendida em relação a essas famílias, né? Deve ser anunciado nos próximos dias pelo governador diretamente, ele já falou sobre o assunto, mas está em estudo dentre as diversas áreas do governo para a área social, em termos de número de famílias, qual o valor do aporte, o mecanismo que vai ser feito. Provavelmente um cartão que dê acesso à alimentação nos diversos estabelecimentos do estado inteiro, então tem que ter uma abrangência muito grande. Isso ajuda a ativar a economia, porque o cidadão vai no mercado, vai na venda, vai no supermercado e compra alimento ali, isso ajuda a ativar a economia. Então é um programa bastante robusto que vai ampliar a capacidade de ação do governo nessa área social. As aulas da rede estadual hoje estão no formato remoto, né? E a projeção era que migrassem para o sistema híbrido agora em abril. Como o senhor vê essa situação? Mato Grosso do Sul, o senhor acha que deve seguir nesse formato remoto aí nos próximos meses, na sua opinião, ou não? Como a gente diz desde o começo, Rosana, uma situação como a que a gente viveu na pandemia, eu costumo dizer que é dedo no pulso, né? É medição diária e a todo momento dos indicadores em torno da evolução da doença, da capacidade hospitalar, agora da vacinação, para que a gente tenha tomada de decisão que seja dia a dia, né? A coisa é tão dinâmica e muitas vezes desconhecida que a gente tem que adaptar e ser ágil o suficiente para responder às conjunturas que são formadas. A educação é um caso clássico, né? A gente estava totalmente programado para retornar às aulas presenciais no modelo híbrido. Agora, nós vamos ter que aguardar, né, a evolução dos acontecimentos ainda nesses dias, na próxima semana, para uma tomada de decisão. O que a gente aprendeu no ano de 2020 foi a nossa capacidade de implementar tecnologias para que a gente atingisse o aluno. Mais de 90% dos 197 mil alunos que nós temos tiveram acesso ao conteúdo da rede estadual de ensino. Isso foi muito positivo. Isso aconteceu com as universidades, com as escolas privadas, com todos que trabalham na educação. E deixa um legado e um aprendizado. Nós tivemos uma parceria com Google e Microsoft para poder acessar essas plataformas.
os alunos tiveram acesso ao conteúdo. Claro que há um prejuízo social, de convivência, psicológico em vários sentidos, e tão logo a gente possa, nós vamos retomar o presencial. Mas o importante é que a gente conseguiu manter um canal de comunicação direto com os nossos alunos. E o senhor também ficou conhecido por comandar situações difíceis para o governo do estado, como a reforma administrativa e também essa situação da pandemia da Covid-19. O que a população pode esperar da gestão do senhor na Secretaria de Infraestrutura? Ingrid, eu acho que da mesma maneira que eu sempre atuei, né, muita responsabilidade e foco naquilo que a gente se propõe a fazer. As reformas, elas foram extremamente necessárias, né, nesse primeiro momento do governo, na maneira e na mensagem direta do governador, né, gastar menos com o governo para gastar mais com as pessoas, significa vamos enxugar toda essa estrutura, vamos gerar capacidade de investimento para que a gente possa retornar esse investimento para a sociedade. Em 2020, nós fomos o estado que mais investiu por habitante no ano de 2020, dentre todos os estados brasileiros. Isso foi muito importante para que a gente mantivesse a economia ativa, para que a gente pudesse atuar nas áreas de demanda da população. A infraestrutura é um foco nosso. Eu sempre digo que o maior programa social que existe é o emprego. Se a gente tem a capacidade de gerar emprego através da atração do capital privado, sem dúvida nenhuma que o Estado dá um salto, né, em vários momentos em relação ao bem-estar da população. E a gente conseguiu, como eu já disse, crescer 2,9% em 2020, em plena pandemia, enquanto o Brasil decresceu 4,1%. Então, sem dúvida que a minha atuação na Secretaria de Infraestrutura, ela é com muita responsabilidade e focada nos resultados. Eu sou uma pessoa que gosto de entrar nos assuntos para gerar resultado, e a gente tem feito esse trabalho com um pacote de investimento que ele é estruturante para o Estado, nessa perspectiva de atrair empresas, de gerar oportunidades de investimentos. Eu fui para lá com esse objetivo, né, de fazer acontecer aquilo que foi planejado, e é dessa maneira que a gente vai trabalhar. Eu queria falar um pouquinho sobre como é que está a modernização em termos de obras, e falar também sobre o corredor bioceânico nessa rota. O que o governo tem investido em modernização aí desse segmento? Então, Rosana, a gente pensou uma logística diferente para o Estado, que fosse mais eficiente. E tudo está linkado, né? Quando a gente pensa e executa uma ação como essa que foi feita, do corredor bioceânico, por exemplo, nós estamos, na verdade, estimulando grandes oportunidades de negócio para o Estado. E foi assim que surgiram os novos portos lá de Porto Murtinho, né, que deu uma dinâmica completamente a essa atuação de produção de grãos no Estado. Um novo eixo logístico se formou. É assim que está sendo discutida a Ferroeste, a extensão da ferrovia, que vem do Paraná e sobe até a região de Dourados, Maracaju, e interliga aqui com o tramo oeste, né, da antiga RFFSA. E dessa maneira o Estado ele vai se configurando de maneira muito mais competitiva em relação ao setor produtivo. E aí vem empresas se instalando aqui, que gera emprego e gera bem-estar e renda para a população. Então as obras de infraestrutura, elas têm uma conotação de dar competitividade, né, aos negócios e aos empreendimentos para o Mato Grosso do Sul e bem-estar para a população. Quando a gente atuou nas mais de 340 escolas que nós temos para melhorar uma condição de aprendizado, isso é bem-estar para a população e melhoria na qualidade do ensino. Quando a gente atuou nos programas de habitação, que são obras importantes junto com infraestrutura, é a mesma coisa. O saneamento, né, que é um gargalo no Brasil inteiro, nós vamos ser o primeiro estado a universalizar o saneamento, são mais de 1 bilhão e 200 milhões de investimento. Isso é o mínimo de dignidade para a população. E esse é um capital privado que está vindo para o nosso estado. Então veja que a infraestrutura, quando num ambiente de segurança, de previsibilidade, de trato jurídico de uma maneira clara e legislativa, atraem os negócios, e aí só quem ganha com isso é o Estado e a nossa população. Secretário, em relação ao Aquário do Pantanal, essa semana foi aberta a última licitação do Aquário do Pantanal e a previsão é que ele seja entregue no final de 2021. O senhor acredita que vai se concretizar, que realmente o aquário vai estar pronto no final desse ano? Olha, nós vamos fazer de tudo
para entregar o aquário do Pantanal. Essa é uma determinação nossa. É claro que pela complexidade da obra, pelo fatiamento das licitações importante que foi feito, são 13 separadas, cada uma numa especialidade, torna o ambiente de construção e de desenvolvimento complexo, né? E a origem, toda a história do aquário, mas é um equipamento que está com mais de 90% já realizado, e não tem por que a gente não concluí-lo, né? Então nós vamos trabalhar muito, tem uma equipe dedicada, completa a isso, dentro da Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente atua em cima da ambientação do aquário e do funcionamento do aquário, e a gente tem uma força-tarefa dedicada a concluir e entregar o aquário. Vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance. Rosana? Certo. Secretário, como é que está aí, no caso, os investimentos, né, que estão sendo feitos? Como é que eles estão mudando o perfil econômico dos municípios? Eu acho que quando a gente cria, né, um conjunto de investimentos no municípios, o que vale para o Estado vale para a realidade municipal, né? Pavimentar bairros não pavimentados, saneamento básico, pontes e rodovias que acessam o município geram grandes oportunidades. No sábado agora, de sexta-feira, eu tive um exemplo só, em Rio Negro, né, um município na fralda ali da Serra, entrando no Pantanal. Fomos inaugurar uma ponte de concreto que liga a cidade a uma área rural que tinha uma ponte de madeira indo para o lado do Pantanal. Quer dizer, é uma ponte que não é só facilitou a passagem, ela viabilizou a entrada da agricultura naquela região, viabilizou uma unidade de produtora de leitões, e conversei com o produtor lá, que só aguardava a ponte naquele empreendimento que está acontecendo lá em Rio Verde. Então veja que nós temos uma série de consequências de uma simples ponte, porque na verdade ela permite hoje o trânsito de uma estrutura que é necessária para dar competitividade aos negócios. Um caminhão hoje não carrega mais 18 toneladas, carrega 50. E essa é a realidade que está posta pelo setor produtivo. E nós temos que dar condição para que ele se expresse e gere resultado para o Estado. E como está a utilização de recursos do Fundersul? Qual o montante investido em 2020 e qual a previsão para 2021? O Fundersul é um instrumento importante, né, específico para investimento. Toda a sua atuação é focada e direcionada para investimento. Em 2020, aí não só Fundersul, mas outras fontes de recurso também, foram mais de R$1 bilhão investidos em estradas, nos municípios, em saneamento, em diversas áreas, em habitação. Aí não é recurso do Fundersul. E o Fundersul compõe uma parcela importante desses recursos de investimento. No caso do Fundersul, tão somente pavimentação, manutenção das nossas rodovias e das ruas das nossas cidades. E sem dúvida nenhuma que é um instrumento extremamente relevante para a gente levar adiante esse conceito de modernização do Mato Grosso do Sul. Então, sem dúvida nenhuma que é um instrumento bastante relevante. E, secretário, agora nós vamos falar sobre política, e para tratar sobre esse tema, está aqui na bancada o nosso colunista Adilson Trindade. Adilson vai agora participar da entrevista. Adilson, muito bom dia. Bom dia, Ingrid. Bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Bom dia, secretário Eduardo Riedel. Bom dia, Adilson. Prazer reencontrá-lo aqui também. Prazer tudo meu, todo nosso aqui. Secretário, o senhor se tornou o principal protagonista da equipe do governador Reinaldo Zambuja. É hoje o responsável por tocar um pacote bilionário de obras. Mas a sua missão não para por aí. O senhor passou a ser também a principal arma do PSDB para concorrer ao governo do estado em 2022. Pode ser sua estreia nas urnas. Como o senhor está se preparando para esse embate eleitoral? Olha, Dilson, com muita naturalidade, né? Na verdade, eu sou muito focado nas ações que eu tenho por responsabilidade conduzir, né? Então, hoje eu vim para a Secretaria de Obras para atuar em cima de um conjunto de investimentos estruturantes para o governo. E é assim que eu vou conduzir. Eu acredito que a política, e a gente tem discutido muito, um ambiente muito esgarçado da política, com extremos, com as redes sociais aí sempre fervilhando de opiniões, e é natural que seja assim, mas eu acho que a política é consequência de um trabalho. As pessoas têm que avaliar as oportunidades e as possibilidades que elas terão, né, para votar, e
as pessoas elas vão se colocar em função de trabalho prestado. Eu acredito tranquilamente nisso. Eu sou muito tranquilo, estou focado no trabalho. Eu acho que uma eventual candidatura pode ser consequência de uma discussão ampla, né, de grupos políticos que tenham entendimento em relação ao nome. Mas essa não é uma decisão que só pertence a mim. Ela pertence a um conjunto, né, de pessoas, lideranças, isso que eu falei, grupos. PSDB, né? Tem o partido, é um partido, mas aos aliados também, né? Eu acho que todo o conjunto da política, eu nunca me candidatei a nenhum cargo público. Eu não tive essa experiência ainda. Isso que eu falei, a estreia, né? Estreia, e nunca havia participado da gestão pública até entrar nesse governo no início dele, em 2015. Né? E foi um aprendizado muito grande também. Eu acho que fruto do trabalho, o resultado do trabalho é que vai credenciar ou não alguém para participar desse processo. Porque o senhor tem ainda, olha só, presta atenção essa pergunta, que o senhor tem ainda o desafio de quebrar o tabu dos governadores não eleger o sucessor. O único que conseguiu essa proeza foi Ustra Barbosa Martins, do PMDB, primeiro governador eleito por voto direto em 1982. Ele elegeu Marcelo Miranda. Era uma época, né, que não existia reeleição. Depois nenhum governador fez sucessor, mesmo saindo com alta aprovação. Como o senhor avalia o cenário político no estado para quebrar esse tabu? Cabe a ti, inclusive, né? Esse desafio. Então, eu acho que a gente não tem que ficar preso a tabus, né? Uhum. As coisas estão tão dinâmicas, tão rápidas. A sociedade, antes o que demorava 50 anos para se desenvolver, hoje acontece em 5. Então, às vezes, você fica preso a alguns conceitos e perde um pouco o foco no principal, que é a discussão dos valores e dos princípios de quem está se colocando no processo político, né? Então, de novo, eu estou muito tranquilo com a discussão, amadureci muito nesse processo de gestão no que diz respeito à gestão pública, e acho que participar ou não do pleito eleitoral é consequência de um trabalho e de diálogo, né, com os atores e os protagonistas políticos aí. Outra coisa, o governo do estado, que é o mais transparente do Brasil, é apontado, né, que é o mais transparente do Brasil nas suas ações e também na luta da pandemia com o programa Prosseguir, com informações diárias aos cidadãos por meio de medidas relacionadas ao combate ao Covid-19, através das lives e da parte exclusiva do governo. Isso é reconhecido como o mais transparente do Brasil, como eu disse agora. Fala um pouco sobre essas medidas. Esses são alguns princípios, né, Dilson, que a gente traz da gestão privada. Em qualquer ambiente de negócio, quando você tem transparência, facilita muito o convencimento. Eu pergunto, será que seria possível nós empreendermos todas as reformas geradas ao longo do primeiro mandato e no começo agora do segundo mandato, se a gente não tivesse absoluta transparência em relação às informações todas do governo? Hoje, desde o primeiro ano, nós implementamos um modelo, através da Lei de Acesso à Informação, onde no máximo 20 dias, qualquer pergunta feita ao Estado por um ambiente online tem que ser respondida. E não é simples você estruturar isso para que seja respondido. Então a transparência, ela é a base e a chave para uma gestão de qualidade, em vários sentidos. Então a discussão com os poderes, a discussão com a sociedade, as pessoas, e aí elas podem criticar ou aplaudirem, ok, mas elas têm que estar informadas. Nós não podemos jamais omitir a informação da sociedade em qualquer campo ou qualquer área que seja. Só para concluir em palavras rápidas, secretária. Mas ontem, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Andrade, declarou que falar a verdade sobre a pandemia gera pânico. Como você avalia essa declaração? Em curtas palavras, né? Eu não ouvi-lo falar sobre isso, né? Foi noticiado e dito. Eu acredito que a verdade tem que ser sempre dita, né? Pânico não é consequência da verdade. Eu acho que a verdade colocada e discutida, ela gera tranquilidade para a população. As pessoas têm que saber a verdade. Eu não ouvi o prefeito falar isso, foi noticiado, não sei nem se era o contexto ou não, né? É uma discussão que ele tem que ter. Da mesma maneira que fake news gera um pânico, né? Da mesma maneira que noticiar a não verdade também gera pânico. Eu sou daquele que transparência e verdade, ela tem que ser dita, por pior que seja. Às vezes ela dói, ela machuca, mas ela tem que ser dita. E aí vamos trabalhar em cima da informação e da verdade, até para tranquilizar, se for o caso.
Secretário, só para encerrarmos a nossa entrevista, a gente falou agora sobre a possível candidatura do senhor ao governo do estado e o senhor falou que é uma decisão ampla. Para finalizar, eu gostaria de saber, para a população saber, o senhor tem interesse em ser governador de Mato Grosso do Sul? Ingrid, hoje eu estou muito tranquilo em relação a isso, né? Eu me sinto preparado, eu acho que 6 anos dentro de uma estrutura pública no cargo que eu ocupei e agora no cargo que eu ocupo, me deixa tranquilo para a administração do Estado. Agora, a eleição é um processo democrático, amplo, que vai ser debatido. E não é o meu foco nesse momento, né? Eu deixo isso muito claro, porque a gente ainda tem muito por fazer. E, de novo, isso é consequência de um diálogo permanente com todos os atores políticos, uma discussão mais ampla. Mas eu me sinto muito tranquilo e preparado, se assim for o entendimento desses grupos. Secretário, muito obrigada pela disponibilidade em falar com a CBN Campo Grande e também com os nossos ouvintes. Eu que agradeço, Ingrid, agradeço a Dilson e deixo aqui um grande abraço a todos os ouvintes. Parabéns pela CBN, sempre discutindo e conduzindo assuntos relevantes aí para o nosso Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.